meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem. Eu estou aqui de volta, coloquei até uma imagem calma aqui para nós, uma cachoeira gostosa aqui de fundo. Gostaram do cenário de hoje? Eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho dessa minha conexão com os arquétipos, da onde que ela veio. E também queria falar com vocês alguns novos rumos que o canal vai tomar, algumas coisas que eu achei legais trazer pra cá e eu espero que vocês gostem. Então chega de enrolação e bora lá! Gente, eu vou começar lá dos primórdios, que é o seguinte. Eu fui criada numa família cristã, né, na igreja católica, então na minha casa sempre teve, né, muitos daqueles elementos, Bíblia, terço, imagens de santos, quadros de Jesus, sabe aquela coisa toda, sem contar aquela criação dentro da igreja mesmo, de irmos na missa, de depois, né, eu ter feito primeira comunhão, crisma, grupo de jovens, anos mais tarde eu casei na igreja também, enfim, eu tenho bastante essa raiz da religião cristã como minha fé. Hoje eu não frequento mais há muito tempo, ok? Porque eu tive uma série de decepções. Hoje eu não me imagino em nenhuma religião, mas é aquela coisa, hoje, no dia presente, né? Pode ser que daqui uns tempos eu me encontre de novo dentro da igreja católica, em outra, não sei, tá? Mas faz muitos anos que eu não frequento a igreja católica e nunca frequentei nenhuma outra, nunca procurei nenhuma outra religião, tá? Eu não ficava pulando de uma em uma pra ver onde eu queria me encaixar. Eu só me decepcionei com aquela instituição em si, mas eu nunca deixei de acreditar. E eu tô falando tudo isso para vocês entenderem que esse era o único contato que eu tinha com algo que não fosse racional. Quando eu fiquei adolescente, eu comecei a ficar muito questionadora, porque eu sempre fui muito de falar. E eu lembro que eu falava abertamente sobre vários assuntos que sempre foram tabus. Vamos usar, por exemplo, a menstruação, gravidez, sexo, enfim, eu sempre falei muito, isso assustava as pessoas primeiro, porque eu não sei como estão os jovens de hoje, mas como até 2021 eu estava dentro das salas de aula, eu sei que já mudou um pouco da minha época, eu tenho 29 anos. Quando eu tinha 13, meu Deus, tu tinha que ser uma mocinha, entendeu? Mulher não podia falar certas coisas, não podia gostar de certas coisas. E tinha uma certa imagem, eu acho que até daqueles filmes que passavam na sessão da tarde, de que a menina tinha que ser aquela da escola, né, que estuda, não sei o quê, e o menino geralmente é o dos esportes, é o malandro, é só ele que podia falar, é só ele que podia ficar, a menina tinha que namorar, sabe essas coisas assim? E eu nunca acreditei nisso. Então eu era muito mal vista, eu era taxada de nomes, não preciso nem falar, né? Nomes ligados a profissões que vocês entendem, né? Acho que deu pra entender, não posso falar porque o YouTube tira o nosso din-din se a gente fala. E aí as pessoas achavam que eu era lésbica, umas coisas assim que se eu fosse pra mim não teria problema nenhum. Eu sempre mando um beijo para o pessoal LGBTQIAP+, mas eu não sou. Por que acontecia isso? Porque a mulher tinha que ser de um jeito X, e se não fosse era feio, era muito mal visto. Então eu lembro que eu comecei a me irritar com aquilo, na verdade eu já era uma grande feminista sem saber. E aí quando eu entrei na faculdade de biologia, a biologia é muito racional, né? Porque nós procuramos a comprovação científica das coisas. Biologia é o estudo da vida, é o estudo de tudo que há no nosso planeta. Então, durante muitos anos eu perdi gigantescamente esta conexão com o cosmos, com Deus, com o universo e comigo mesma. Assim, eu olho hoje pro meu período de faculdade, foi maravilhoso. Eu amo a minha formação, eu amo a faculdade que eu fiz, o local que eu estava, os amigos, tudo. Mas quando eu olho pra mim, eu tava muito perdida. Tava uma pessoa assim que não se encaixava em lugar nenhum, tava buscando se encontrar, sabe? Muito, muito perdida. Enfim. E aí, passou esses anos de faculdade, terminou, me formei e comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar como professora, eu nunca quis trabalhar como professora. Eu, desde a faculdade, mesmo que eu seja formada em licenciatura, eu já sabia que eu não gostava da sala de aula.
Só que aí, como eu sempre falo pra vocês, arquétipo do adulto, o que que acontece? Acabou a faculdade, tchau, minha filha, vai trabalhar. E é o que eu fui fazer. E aí, ao mesmo tempo que tu entra num trabalho que tu não ama, ao mesmo tempo tu ganha dinheiro. E com dinheiro tu conquista coisas. Então vira um ciclo. Tu começa a ficar ligado àquele dinheiro porque tu precisa dele para pagar as tuas contas. E daí esse dinheiro acaba virando o mesmo dinheiro que tem que pagar a tua terapia, teu remédio e mais um monte de coisas, porque tu começa a ficar doente porque tu não gosta daquele trabalho. Foi isso que aconteceu comigo. Super rápido eu fui parar na terapia. E antes eu tinha preconceito com psicólogo, eu acho que como a gigantesca parte das pessoas, eu achava que era coisa pra louco, até que uma pessoa que era assim, muito minha amiga, começou a fazer e eu comecei a ver a diferença nela. Ela também era uma pessoa assim, muito perdida. Eu e ela assim, ó, era fora da casa na faculdade. E daí ela falava super bem daquela psicóloga e me indicou. Eu fui. Essa psicóloga, junto com a terapia dela, que era TCC, cognitivo-comportamental, eu não lembro o que é o T. Eu sei que era isso. Junto com isso, ela fazia o uso de coisas ligadas ao holístico, porque eu fui diagnosticada com ansiedade e também eu tinha desenvolvido compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar eu não consegui trabalhar praticamente nada com essa psicóloga, mas a parte da ansiedade sim. E aí ela pediu para eu começar a meditar, fazer exercícios de respiração, a tomar florais. Uma vez ela aplicou uma técnica em mim que era de perdão, que eu não lembro do que era aquela técnica, mas era algo bem holístico. Ela deu de presente para mim e pro meu esposo para nós irmos num evento que se chama VAP. É bem famoso aqui em Porto Alegre, que é Vida em Alta Performance, que é muito legal, inclusive. Foi uma coisa que nos conectou bastante, eu e ele, foi muito bom a gente ter feito aquilo junto, que é aqueles eventos de desenvolvimento pessoal, de coaching, mas junto tem uma pegada, assim, holística também, sabe? Tu não pode ser uma pessoa muito cética, senão tu não vai gostar desse tipo de situação. E eu comecei a ver, com essa caminhada da terapia, que cada vez mais eu queria buscar quem é a Bruna. O que a Bruna quer? Por que eu só vou fazendo o que os outros falam? Eu só vou indo na onda, eu não penso o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, eu aceito qualquer coisa porque eu me sinto menos que os outros. Daí nisso eu descobri que eu tinha problemas gigantescos de autoestima e não era só ligado ao corpo. Eu sou uma mulher gorda, sempre fui gorda, nunca tive uma fase da minha vida que eu fui magra. Então aí vocês já imaginam que, né, a vivência da mulher gorda na sociedade é totalmente diferente da vivência da mulher magra. Então eu já tinha essa questão, mas eu tinha um problema de autoestima intelectual gigantesca. Eu me achava burra, incapaz, um monte de coisas. Eu tive que ir muito profundamente nas raízes tentar entender de onde aquilo vinha. A minha ansiedade trazia uma necessidade de controle gigantesca. Eu queria controlar tudo e todos, tudo tinha que ser do meu jeito, na hora que eu queria. Enfim, foi 4 anos e meio de terapia com essa psicóloga, bem intensas, e eu ganhei alta, foi muito bom, né? A gente conseguiu ver muita coisa. Ansiedade não é algo que se cura, é algo que a gente aprende ferramentas para descobrir muito rápido quando tu tá querendo entrar numa crise e modificar. Mas é por causa dela, dessa psicóloga que eu fui, que ela colocou uma formiguinha, né, sobre, nem tudo precisa ser no racional, no científico. Às vezes a gente pode usar coisas que auxiliem nesse processo. E essas coisas podem ser coisas holísticas. Foi através dela que eu descobri esse termo holístico. E aí eu comecei uma série de estudos de coisas holísticas. Eu comecei a me apaixonar por muitos, assim. O que eu mais amo, com certeza, é o Feng Shui, que é a harmonização da casa. Essa casa aqui que eu moro, ela tem
a consultoria de Feng Shui, eu aplico, né, nos pontos da minha casa. Será que vai dar pra ver? Tem aqui na minha sala um cristal, ó. Lá. Tudo tremido, mas acho que deu pra ver, né? Um cristalzinho bem pequenininho. E aí, beleza. Comecei super a entrar nesses estudos e cada vez me conhecendo mais e cada vez mais insights. E aí, quando a gente começa a procurar muito desses assuntos no YouTube, cada vez ele manda mais, né? E aí, uma certa feita, apareceu o termo arquétipo. Só que eu já conhecia por causa desse livro aqui, ó. Mulheres que correm com os lobos. Tanto que na capa tá escrito Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Gente, quando eu ganhei esse livro, eu não sabia o que era arquétipo, eu fui procurar no dicionário. Esse livro aqui é bem difícil, assim, a linguagem dele é bem pesada, né? E aí eu já tinha uma breve noção, assim, do que era arquétipo, mas eu não entendia como funcionava esse livro. Ele conta histórias antigas, assim, contos, e ela traz toda uma abordagem do que significa isso. E beleza, mas aí começou a aparecer vídeos pra mim no YouTube, arquétipo disso, arquétipo daquilo, e eu fui olhar, e nessas eu descobri que arquétipo não tem nada de místico, tanto que a pessoa que escreveu este livro, ela é uma... Peraí, que tem aqui, gente. Psicóloga junguiana, né? Porque o Jung é o pai dos arquétipos, o pai da psicologia analítica. E eu me toquei, bah, que legal, né? Agora eu tava indo numa onda, assim, super do holístico, do místico, né? Daquela coisa toda, mas os arquétipos são algo realmente que mexe com a nossa psique. E que interessante, ele atua de uma forma que parece uma coisa mística, mas ele não é. Ele é muito mais simples do que a gente imagina. E aí eu comecei a entrar de cabeça nesses estudos, comecei a gostar muito. Cada vez fico mais apaixonada, né? Quanto mais eu mexo com isso, mais eu vou gostando. E, gente, comecei a fazer os vídeos. Eu fiz o da Lakshmi aqui a primeira vez, porque a pessoa que era a única que eu conhecia que tinha vídeo do arquétipo da Lakshmi no YouTube, eu acho que ela excluiu o canal dela, porque eu nunca mais vi nada, que era a Suzana Moura, acho que era esse o nome dela. É por causa dela que eu conheci esse arquétipo. Ativei, foi o primeiro arquétipo que eu ativei na minha vida. Desculpa. Uso a Lakshmi até hoje, né? Sou apaixonada, já fiz a propaganda dela 1000 vezes pra vocês. E por causa desse vídeo eu coloquei, deu certo, eu pensei, poxa, eu ando estudando tanto sobre isso, eu ando aplicando tanto na minha vida, eu podia começar a trazer isso para as pessoas também. E aí estou aqui até hoje. E o que eu quero trazer aqui pro canal que eu sinto que tá faltando? Como uma pessoa que trabalha na internet, durante muito tempo eu fiquei muito voltada pro Instagram, né? Eu ficava, eu tenho que fazer alguma coisa no Instagram, né? Tem que movimentar o Instagram, aquela coisa toda. Só que eu já falei 1000 vezes pra vocês que o Instagram é uma coisa extremamente frustrante pra mim. E aí, quando eu comecei a falar de arquétipos e começou a dar certo, eu comecei a fazer muitos posts pra lá. Eu gastava horas no Canva fazendo os posts, ia lá, tipo, 14 likes, 20 likes. Eu tenho 1.300 e não sei quantos seguidores. Ai, gente, daí eu surtei. Porque like não paga boleto. A grande parte das pessoas que tá no meu Instagram, porque ele é profissional, mas ele é pessoal também. A grande parte das pessoas que tá lá nem deve gostar desse tipo de assunto. E aí eu comecei a focar praticamente só nos stories. Se vocês entrarem hoje lá no meu perfil, eu coloco uns textos nas fotos que eu escrevo. Eu gosto muito de escrever textos. Mas é isso. Eu parei de fazer conteúdo de arquétipo pra lá e eu sempre tento jogar pra cá, porque na real é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu gosto de fazer conteúdo. Aqui eu posso fazer vídeo desse tamanhão, que nem tá ficando esse hoje, e tá tudo certo. Ai, o Instagram é tudo limitadinho, tudo nhenhenhé. Ai, enfim, vocês já entenderam. Eu tinha planejado uma coisa para o Instagram, que era para ter um conteúdo diferenciado lá, que eu já desisti há muito tempo, e eu quero começar a trazer ele para cá. Eu falei antes para vocês que eu sou bióloga, né? E os arquétipos são uma área da psicologia. Então, desde quando eu me toquei disso, eu pensei, poxa, eu podia trazer um diferencial, né?
Eu podia trazer vídeos de animais em que eu explicasse a parte biológica junto com a parte do arquétipo. E eu ainda queria junto colocar qual daqueles 12 arquétipos de Jung, que são muito famosos, que aquele arquétipo animal representa. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu quero abrir um negócio e eu me identifico muito com a imagem do arquétipo do governador. Quais animais que vão potencializar isso para mim? Que animal que eu posso colocar na decoração do meu negócio que vai trazer essa cara de arquétipo do governador, sabe? Então, essa era a minha ideia lá pro Instagram. E eu resolvi que eu vou começar, né, agora aos poucos, jogar essa ideia pra cá. Vão ficar vídeos bem legais. Já faz um bom tempo que eu comprei o Oráculo do Poder Animal. São 50 cartas de animais. E no Instagram eu sorteava uma carta animal e trazia o conteúdo para vocês. Não faz muito tempo que eu trouxe, inclusive, a da baleia, já tem da raposa, já tem de vários animais que tem aqui, né? Então, esses animais que eu já fiz, ou eu vou deixar por último, ou não vou fazer, não sei. Acho que, na verdade, vou fazer, né? Vou deixar por último, vou fazer ele de outra forma. Mas aqui tem um monte de animais para trabalhar que eu acho que seria muito legal. E o diferencial de saber essa parte biológica é a gente entender como esse animal funciona na natureza. Porque, por exemplo, eu fiz o vídeo do arquétipo do lobo, é o meu vídeo mais visualizado. E eu noto que eu não expliquei direito na época, porque tem um monte de gente que pensa que colocar arquétipo do lobo vai melhorar relacionamento. O lobo não melhora relacionamento nenhum. O teu relacionamento já tem que ser bom para ficar melhor. Agora, se o relacionamento não for bom, o arquétipo do lobo vai acabar com esse relacionamento, porque lobo é lealdade e fidelidade. Se não tem isso no teu relacionamento, tchau, próximo. É assim que o arquétipo do lobo pensa, né? Então, se tu não tá preparado para passar por isso, não mexa com esse tipo de coisa, é o que eu sempre falo, né? Então, eu reparei que eu deixei a desejar em certos aspectos nos vídeos, até porque, né, gente, já tô em torno de 1 ano fazendo esse conteúdo, a gente tem que ir melhorando, tem que ir aí se atualizando. Então, eu achei que agora ia ser legal começar a trazer esse conteúdo pra cá, ficar mais voltado pra animais, e eu espero que vocês gostem. É por isso que eu chamo o pessoal do Instagram de bichinhos, porque a minha ideia era só trabalhar conteúdo animal por lá. E até hoje eu não me organizei direito pra trazer pra cá, que agora é o que eu quero fazer. E lá eu meio que abandonei de vez. É o meu perfil, eu coloco várias coisas lá, tem interações bem legais nos stories. Toda segunda-feira tem as energias da semana, que inclusive é com o Oráculo do Poder Animal. Toda quinta-feira tem o Saque dos Arquétipos. E todo sábado tem a Escola dos Arquétipos agora. Mas é isso, é no Stories, no feed eu desisti. E eu queria muito trazer esse projeto pra cá, porque eu tenho muito carinho por ele. E eu acredito que vai ser muito valioso e muito legal. Planejei com todo amor e carinho e eu espero muito que vocês gostem. Então é isso, gente. Essa é a minha trajetória. E assim como vocês viram, né, ficou uma correria falando, porque eu não quero que o vídeo fique tão gigantesco a mais do que já vai ficar. Mas eu tenho muita ligação com áreas holísticas e isso é uma coisa que a longo prazo eu posso começar a introduzir para vocês, né? Eu gosto muito da lei da atração, Feng Shui, Ho'oponopono, tá? Tem mais alguns outros também que eu me conecto, mas esses 3 são os principais. Então, quando vocês, né? Se vocês quiserem, eu posso começar mais pra frente, trazer uma coisa ou outra, minhas experiências com essas técnicas, sem contar que, vocês sabem, eu sou taróloga, então todo mês tá tendo o tarô do mês, já foram ver o do mês de maio? Do mês de maio tá meio complicado, né? Tá? E pra mim tá bem complicado mesmo, mas vamos que vamos, não vamos deixar a peteca cair. E é isso, gente. Gostaram? Ai, esse vídeo ficou uma enrolação, me perdoem, mas vocês sabem, vocês que estão me seguindo aqui há tempo, vocês estão vendo os últimos vídeos que eu tô voltando aos poucos, né? Então, eu juro que nos próximos a energia vai estar melhor,
vai estar mais alta, eu vou estar falando melhor e vou estar começando a trazer para vocês esse conteúdo que eu tô planejando com muito amor e carinho. Espero muito que vocês gostem. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo.